Boa noite, 7 de setembro, Passo Fundo. O nosso canal é Atividade para Normais, então, acreditando sempre que pessoas normais têm a capacidade e podem ter a boa vontade de refletir. Então, vamos propor uma série de atividades para pessoas normais. E a reflexão de hoje é uma reflexão breve sobre um tema bem interessante, que é o céu. Antes de ir na palavra que eu queria fazer a reflexão, eu queria te perguntar antes de você formar esse senso, como é que é o céu para você? Tem você pisando em nuvens, querubins, você vai ficar como se fosse uma missa que não acaba mais, uma pessoa pregando para você, uma pessoa... Como é que é o céu? Como é que é esse lugar que você vai ver a eternidade, a eternidade, a eternidade ao fim que não tem fim, né? Santo Agostinho diz assim: ali veremos e amaremos, amaremos e louvaremos, e essa é a essência do fim sem fim. E que fim mais nosso do que chegar ao fim que não tem fim. Até a explicação já é chata, já, né? A explicação de avisar, meu Deus, não entendi nada. E parece que o céu é um lugar que tu vai ficar lá assim, sem entender nada, né? Parece que você vai ficar viajando lá. Gente, eu vou fazer uma reflexão, depois eu vou mostrar para você de uma outra forma, talvez até meio chocante de como é o céu, mas vamos pegar a palavra aqui num aspecto que eu achei bem interessante. Mateus 22, versículo 23 a 33. Vamos ver se dessa vez eu acerto a palavra. 22. Aqui, ó. Capítulo 22, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não existir ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, o seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo-se casado, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro até o último. Por fim, depois de todos, ele morreu, e também a sua mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Tá? Entenderam? Era uma mulher e que ela não conseguiu dar herdeiro para o primeiro irmão, o irmão morreu, aí ela tem que casar com o segundo tinha uma obrigação, de acordo com a lei do Antigo Testamento, a descendência era muito importante, a descendência era o que garante a vida dos anciãos, dos mais velhos, é o trabalho dos mais novos, tem que estar sempre nascendo criança, nascendo pessoas, porque na verdade o trabalho dependia muito da coluna naquele tempo. Então não eram as máquinas, não era a indústria, não esqueçam todo esse parâmetro de realidade que nós temos agora. E era importante. Então o primeiro tentou formar descendência, não conseguiu, o segundo tentou, não conseguiu, o terceiro tentou, não conseguiu, e tinha muito mais terra do que gente, então eles tinham que ocupar a terra também, tinham que tomar conta do local que tem a água, do local que tem a pastagem, do local que é fértil. Então, se é pouca gente, acabava perdendo território para as outras tribos, que eram em maior número. Enfim, a descendência era muito importante. Eu falo isso, depois eu vou tocar nisso num outro ponto também, porque o mundo mudou e a gente segue essa mentalidade que é importante a descendência. O casal que é cristão tem que ter 20 filhos para ser um casal de fé. Ali, ó. Tá? E mudou muito essa realidade daquele tempo. Mas vamos voltar para cá. E no céu? Quem vai passar a eternidade com essa mulher? E olha a resposta. Jesus respondeu: estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus.
Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lês o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento. Tá? Essa segunda parte aqui é só para dizer que Deus é um Deus de vivos. Tá? Os saduceus disseram que depois da morte era o fim, que a pessoa voltava para Deus e só tinha a existência dela em Deus, mas não a existência que nem o cristão normal acredita, o cristão mais comum acredita, que você vai ter um corpo glorioso, sem defeito, eu vou ter um corpo que vai ter cabelo, Deus queira que vai ter cabelo, eu vou me sentir, eu vou estar, a tua faixa etária não vai importar muito, mas eu vou ter a potência máxima do meu corpo. Uma pessoa que morre com 90 anos, ela vai ter o vigor da sua juventude. A pessoa que morre no útero da sua mãe, o nenê, o embrião, que é uma pessoa já que morre no útero da sua mãe sem a formação dos seus membros, ele quando voltar, ele vai voltar, na ressurreição dos mortos, ele vai voltar como um homem completo, como um homem pleno. E com quem que ele vai passar a eternidade dele? Com quem ele vai casar? Ou quem o ancião que enviuvou 5 vezes e casou com várias mulheres, com quem ele vai passar a eternidade? Com a humanidade. Tá, mas que coisa sem graça, a gente nunca vai ter a emoção, o gozo, o prazer de estar com uma mulher e da mulher estar com um homem. Agora eu vou chocar você. Vai ter esse prazer. Vai ter esse prazer. Só que não vai ser um prazer sexual. Você vai ter o mesmo gozo e a mesma alegria de tocar no teu irmão, de abraçar o teu irmão, de encontrar o teu irmão, pela graça de Deus. E se você já teve um encontro espiritual, já teve um batismo no Espírito Santo, já foi infundido pelo Espírito Santo de Deus, você sabe, e eu me lembro que eu era jovem, eu já fui jovem, eu estava na igreja, e uma vez eu fui explicar para uma moça bem espavitada, assim, que eu vi que ela não tinha referências muito cristãs, e eu fui explicar para ela o que era ser batizado pelo Espírito Santo, ter a infusão do Espírito Santo. Eu falei para ela assim, olha, a única coisa que se compara é o prazer sexual, o êxtase, a graça, toda a sensação, só que o prazer genital, ele é específico e localizado. O prazer espiritual, ele é em todo o teu corpo. Ele é em todo o teu corpo. A unção, você sente ela em todo o teu corpo. E esse gozo espiritual, ele é falado bastante, a gente não dá muita bola, porque a gente tem um tabu que parece que para ser cristão e para ser de Deus, você é chamado a não ter mais prazer. E aqui na nossa existência, isso é para ser bem conduzido, mas é para ter prazer, mas ser bem conduzido de uma forma ordenada. E no céu vai ser uma coisa plena. Você vai ter o gozo sempre que buscar a presença de Deus e o gozo sempre conseguir partilhar a presença de Deus com os teus irmãos. Vai ser pleno. Outra coisa, que é um prazer parecido. Você sabe que tem um prazer aqui na nossa existência, e que eu vou falar e todo mundo vai saber, mas todo mundo vai encarar com estranheza. Tem um prazer que a pessoa põe na frente do sexo, ainda mais potente que o sexo, e que a pessoa põe na frente do que o prazer e a necessidade de se alimentar, que ela põe na frente do prazer e da necessidade de dormir, que é a droga, que é o crack. Que é o crack. Tu quer saber o efeito parecido com o do crack? Quando tu morrer, e se tu tiver a graça, o privilégio de ir para o céu, tu vai descobrir o que é esse prazer. O pleno êxtase dos teus sentidos, das tuas forças, das tuas vontades, você se sentir no local assim, de gozo, de alegria plena, de um sentimento pleno.
É no céu, é no céu. Por isso que a droga ela tem um apelo tão forte em ti, que ela te desperta para uma coisa que é um apelo do teu corpo, porque na verdade vai ser o teu fim. É feito, é um prazer que é feito para ser o fim de todo ser humano. Mas da mesma forma eu digo, de uma forma ordenada. Se você coloca em desordem aqui nessa existência, você procura uma porcaria, que droga é a mesma coisa que porcaria, para atingir esse prazer, você vai fazer de uma forma desordenada. Era melhor você buscar a presença de Deus plena na tua vida, através da unção do Espírito Santo, e só essa unção plena, essa vivência de amor puro e verdadeiro de Deus, ela talvez seja capaz de tirar você do uso das drogas e fazer você buscar a Deus. Então, eu acho que a nossa reflexão sobre céu era mais ou menos essa. O céu é a perfeição de tudo, a graça plena e o convívio pleno com todas as pessoas. Ah, mas eu vou sentir falta da minha mulher. E a mulher vai dizer, eu já vi casais na igreja, isso deve chocar muito alguns casais da igreja que acham que no céu vão ficar juntos. Eu vou te propor uma reflexão ao contrário, quebra esse paradigma, vou te propor uma reflexão ao contrário. O prazer no céu de você ver todos os teus irmãos, todas as pessoas no céu, vai ser o mesmo prazer que tem com a tua esposa, não vai te fazer falta, não te preocupa. E a esposa, a mesma coisa em relação ao esposo, não vai te fazer falta. Ah, mas eu não compreendo isso. Não, mas não é para compreender agora. Deixa para compreender quando morrer. Tu, quando estava dentro do útero da tua mãe, tu também não compreendia nada dessa realidade. E tu veio para cá até de olhinho fechado, para ir se acostumando aos poucos com essa realidade. E vai ser a mesma coisa no céu. Você vai chegar lá, vai ser uma luz que teu olho vai custar a se acostumar. A tua alma, o teu corpo espiritual vai custar a se acostumar. Mas você com o tempo vai abrindo o olhinho no céu, vai se habituando, vai, em vez de ser criada nessa realidade nova por um papai e uma mamãe, você vai ter uma humanidade inteira de irmãos te amando e cuidando de você, e você vai se desenvolver no amor nessa outra realidade. Isso é o céu. É lindo e é para os cristãos.